Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Papo Humano. E hoje a convidada do mês de novo é a Márcia, porque ela vai trazer hoje mais um pedacinho sobre dislexia, que a gente achou interessante de continuar conversando, né? Já que hoje em dia a gente sabe que muita gente está sendo diagnosticada com isso e às vezes a pessoa não entende muito bem o que que é, né? Mas antes, então, de eu passar para ela, você que ainda não ativou o sininho, vai lá e ativa. Se achar esse vídeo importante para alguém, envie o vídeo também, porque a gente está aqui com o intuito de ajudá-los cada vez mais. E hoje quem vai bater um papinho com a gente também é a nossa parceira Alessandra. E a Márcia hoje ela quis trazer uma continuação do que a gente trouxe no mês passado, que é a relação da dislexia e o abandono, tanto o autoabandono como o abandono geral, né, Márcia? Então, mostra para a gente aí até a sua vivência mesmo, né, com esse abandono que você quis trazer para a gente. É isso aí, olá gente, meu nome é Márcia Casaril, sou parceira, né, com as meninas aí, trabalhando aí com os tratamentos energético, espiritual, né, humanoterapeuta, e hoje eu estou trazendo aqui com vocês, com as meninas, né, esse olhar aprofundado para que a gente vá se reconhecendo internamente, para que fique mais leve a nossa vida, né, em relação à dislexia e o abandono. Por que a dislexia e o abandono? Porque muitas vezes a gente está se abandonando por não se autoconhecer. Se eu não conheço as minhas dificuldades, dificilmente eu vá ter um bom relacionamento comigo mesmo, aonde eu facilmente sou abandonada e também me abandono. Por quê? Porque eu não aceito essa parte minha aonde é a dislexia, né? Porque a dislexia, ela é um distúrbio, né, onde a gente tem dificuldade com leitura, dificuldade com formar texto, né? A dificuldade ali aonde que tem dificuldade a pronunciar a palavra. Por quê? Porque eu tenho a dificuldade com o S, com o C, com o CH, com, né, o L, o R. Então, você aí que está hoje com dificuldade, não está conseguindo se entender o que está acontecendo, você está deixando de ir para a sua vida, né? De formar relacionamentos, se abandonando no profissional, porque às vezes você é o chefe e você tem dificuldade de se posicionar. Por quê? Porque um chefe geralmente busca-se a característica de que pronuncia palavras corretas e que saiba fazer um formato leve de uma forma ideal que se busca no profissional, né. Então, muitas vezes, a gente deixa de fazer uma reunião com os funcionário, reunião com os familiares, relacionamentos, né, de encarar o que precisa ser feito, mas se eu tenho essa dor interna, conhecendo a dislexia ou não conhecendo a dislexia, reconhecendo que é dislexio, você aí fica à mercê, fica se sentindo endividado, por quê? Porque você não consegue colocar em prática. Então, aonde você facilmente se abandona, o crescimento da sua empresa, você pode estar deixando de lado, à mercê, por quê? Porque para você se divulgar, para você fazer o posicionamento do chefe, as reuniões funcionais em relação ao trabalho, você deixa de colocar em prática. Então, aonde o seu trabalho pode estar, em vez de ter crescimento, bons trabalhos, bons trabalhadores, diminuindo por falta do posicionamento. É bem interessante tudo isso que você trouxe, né, Marta? Porque é o que a gente vem sempre falando aqui no canal, né, Cintia? O quanto a gente está habituado, o quanto a gente cresceu, né, dentro dessa sociedade, dentro dessa estrutura, né, de sempre olhar para fora, de sempre querer a aprovação do outro, né, de sempre achar que a gente está errado, que a gente não se encaixa, que tem um ideal para ser seguido, né, um ideal que é imposto e a gente procura esse ideal e acaba se abandonando, né? Então, se eu não consigo reconhecer, né, que eu tenho os meus pontos fortes e eu condeno os meus pontos fracos, né? Então, como é que eu vou usar a minha potência, usar a minha força para trazer tudo que eu tenho para fora, né? Então, a gente, né, acaba se retraindo, acaba minando, né? Acaba tendo problema de autoestima, né, Márcia? Não sei se você já teve esse tipo de problema com autoestima, né? Acaba é, achando que não se enquadra, que não se encaixa e que não tem valor, né?
E se eu acho que eu não tenho valor, eu acabo realmente perdendo valor em tudo, né? Não me reconheço como profissional, como pessoa. Então, olha quanta coisa que se desenrola a partir disso, né, menina? Sim, em relação que nem a Ali traz sobre a autoestima, geralmente a autoestima vai estar bem abaixo, né? Precisando ali trabalhar, desenvolver o nosso natural de ser como somos, independente se tem a dislexia ou não, né? Que ela tem os lados da moeda, né? O lado que precisa de ter um cuidado, né? De se aceitar, e o outro lado que o profissional pode ser muito funcional, porque temos uma visão bem ajustada em algumas coisas, né? Então, geralmente olhado como os especiais, eles têm um aprofundamento, uma visão diferente também, né? Então, tem os prós, tem os lados positivo e negativo que podemos dizer pelo autoconhecimento. Então, quem tem a dislexia, geralmente, pode estar tendo depressão, né? Ansiedade, crises de pânico, porque se eu preciso me expor, e eu não consigo comunicar da forma que a sociedade pede, né, que tem que ser. Então eu acabo me deixando de lado, me abandonando de ir para esse comércio, para esse comercial, para esse crescimento, desenvolvimento no meu profissional ou em todas as áreas da vida por causa disso, né? Tem autoestima, então acho que não merece um relacionamento, uma pessoa bonita ou uma pessoa que, né, que a gente gostaria de ter, né? Todas as pessoas são bonitas, mas para cada um o que é bonito, né? Então acaba sendo aí bem difícil para ir para esses lugares. Então a gente sente medo, sente, né, um pouco de insegurança e tudo. Só que viver, né, nesse medo, viver nessa insegurança, viver nessa autoestima baixa é aonde nos leva para o buraco, né? Ali ativando, né, cada vez mais a depressão. Tem aí cada tipo de depressão, né? No caso, eu desenvolvi a depressão ansiosa, por causa também aí dos outros processos meus, e por causa da dislexia, porque eu queria desenvolver e eu não conseguia, porque eu não entendia, porque era recente o meu conhecimento da dislexia. Então, a atividade ficava comum porque eu não saía muito daquele lugar, né? Por mais que eu tive bastante crescimentos, eu queria crescer mais, né? Em todas as áreas da minha vida. E aí vinha ou o pânico, a insegurança com excesso, aonde a gente acaba, sei lá, se colocando a culpa, achando que não tá certo, que faz tudo, mas nunca dá certo. Todos esses negativos, né? Criando aí uma negação de si mesmo, porque aquilo que gostaria de fazer não está conseguindo fazer, né? E outra coisa importante também, eu acho que desse diagnóstico, né, esse conhecimento do diagnóstico, é a aceitação de que a gente não vai se enquadrar em certos padrões exigidos, né, pela sociedade, que hoje em dia a gente tem essa coisa, né, principalmente com a mídia aí tão fácil e rápida, a gente tende a tentar se enquadrar em tudo, né? Fisicamente, em termos de comportamento, né, familiar, amizade, e cada um é diferente, né? Todos somos totalmente diferentes, então essa aceitação, esse conhecimento de como você faz com que você se aceite e pare de tentar se adequar, né, de uma maneira que não será possível, né? Porque a gente pode até tentar se enquadrar em certos grupos, como um trabalho, né, uma empresa, mas não necessariamente ter que seguir aqueles padrões, como a gente às vezes é imposto, né? Porque não é possível, né? A pessoa tem uma certa dificuldade, tem um certo, não é um atraso, mas ela consegue fazer as coisas de uma maneira diferente, né? Então, se você tem esse conhecimento, você aceita e até em termos de expor mesmo e conversar, né, com o superior, por exemplo, no caso, né, quando você é um funcionário, de explicar. Não é que você não é capaz, mas você talvez precise de um tempo a mais, né? E E até é pegando esse importante. gancho, Cíntia. Ai, desculpa, perdão, pode finalizar. Não, pode falar. Não, pode falar. Já tinha acabado. Eu fiquei até curiosa, Márcia, de entender, até para as pessoas que estão nos assistindo, né, que de repente passam por processos semelhantes, talvez não de dislexia, mas outras situações que acabam tendo como resultado, né, a questão do abandono, de que forma que, em que momentos, né, que você sentiu na sua vida, né, esse abandono, né, em que momento que você sentiu essa dor, né, se você conseguir dar alguns exemplos para nós,
como que você reconheceu isso e o que você fez para mudar essa situação, sabe? Eu acho que é Hum. interessante a gente saber para conseguir passar isso para as pessoas, né? Sim, geralmente acontece mais dessa dor lá na criança, então depois começa a se repetir cada vez mais carga, né? Então, hoje, com as análises, com os meus tratamentos terapêuticos, né, eu fui desenvolvendo o meu autoconhecimento, aonde eu fui buscando, né, aonde que começou, como que eu me sentia, o que que foi os primeiros gatilhos, ou onde que foi, né? Então, começou na criança, porque na criança a dificuldade de se comunicar, de desenvolver na escola. Então, geralmente, quando estamos entre coleguinhas, né, com crianças, tem sempre o menor, tem sempre o maior ali na escola, o chacote, né, de dar risada por causa de não conseguir identificar algumas coisas e também por causa de falar errado ou não conseguir acompanhar o professor. Por quê? Eu tinha muita dificuldade de copiar do quadro, então eu ficava muito tempo, porque eu ia copiar no quadro, ou então no livro, ou de outro lugar, eu olhava. Quando eu ia para escrever, eu já não conseguia mais identificar o que estava escrito, eu tinha que voltar a olhar novamente. E isso geralmente acontecia mais do que uma vez para escrever uma palavra. Então, era difícil, é como se meus dois olhos enxergam ao mesmo tempo a mesma coisa, né? Porque a gente tem ali, quem não tem a dislexia, identifica-se que enxerga um olho primeiro, né? Para ver. Então, identifica com clareza. E eu enxergo junto, ao mesmo tempo. Então, fica difícil para mim, fica embaralhado, embaçado, como se está apagado na minha cabeça. Eu enxergo, mas quando eu vou para escrever, eu já não tenho mais, não consigo identificar. É meio estranho. Então, eu sempre me achei estranha porque eu não conseguia fazer isso. Então, atrasava, né, para fazer a cópia. Às vezes o professor já ia para borrar, para já pôr a outra lição, e eu não tinha feito nem a metade da primeira. E quando era para fazer ditado, né, que ele falava e a gente tinha que escrever, eu não sei o que que era pior, né? Porque daí, quando entrava as palavras que tinha que identificar se era S, o C, o L, o S, aí eu já me perdia, daí os outros faziam e eu não conseguia ainda acompanhar. Então, na minha idade da criança, ainda não tinha todo esse conhecimento, aonde, né, os outros riam, ou os outros, né, comentava comentários, então, aonde eu me sentia mal, aonde eu me sentia rejeitada e abandonada, né, por essas pessoas, porque eles saíam primeiro no recreio que eu ficava atrasada muitas das vezes. Não quer dizer que eu não tinha minha inteligência, mas era nessa parte que eu me atrasava. Então, para fazer essas criações, me dificultava muito. Onde eu até mesmo já ficava triste, né? Porque chegava lá no recreio, as crianças já estavam brincando, muitas vezes eles já tinham formado a brincadeira deles, e eu ainda não. Eles já tinham comido o lanche do recreio, eu ainda estava lá no surto do atraso, né? Porque daí você vai vendo que todos saiu da sala, né? E você ainda continua. Então, você se sente abandonado. Nossa, e Abandonado até pelos. pressionada, né, de ter que correr atrás e conseguir acompanhar, né, de alcançar todo mundo. Então, imagina, você já está preocupada, né, já tem dificuldade, aí vem essa pressão, né, essa cobrança, autocobrança, cobrança exterior para conseguir acompanhar, né? Nossa, imagina o quanto é difícil mesmo, né? É muito estressante. A gente tem um estresse, assim, que incomoda muito, nos dá muita tristeza, muita raiva, angústia, aquela pressão de ter que terminar e não termina, porque tem um prazo, né, para você digitar, para você escrever, para você copiar do quadro, né, para você copiar até mesmo quando você vai fazer um dever de casa, né, de copiar no livro. Então, é bem difícil, né? Porque se perde fácil, então precisa ler mais de que uma vez. Muitas coisas a gente assim escuta um vídeo e tem que voltar a escutar novamente. Então aí dá um pouco de atraso e incomoda, né? Porque às vezes o outro, se estamos perto de pessoas ou lembramos de alguém e a gente fica se comparando demais, né? O Sim, ser humano se comparação. compara demais. Mas daí quando já está com esse incômodo e ainda se preocupa, tem uma alta cobrança, uma cobrança muito grande, porque o outro já foi,
e eu ainda não fui, né? Dessa forma, como se fosse assim. Mas, lembrando novamente, que não quer dizer que a pessoa que tem a dislexia, independente do grau, né? Eu estou ali entre o grau 2 e 3, né? Então eu tenho um pouco dos dois. Não quer dizer que não somos inteligentes, que não somos capazes, né? Então, que nem antes vocês comentaram, né, de conversar com o chefe em relação ao trabalho, né? Fica bem mais fácil, porque aí você pode ocupar o lugar aonde você é funcional, né? É, Então, Márcia, em Exato. todas. eu acho que daí Uhum. a gente parte para como você conseguiu identificar e de que forma que Ah, você tratou isso. Mas deixa eu só fazer um comentário antes, que, né, faz parte da sequência da pergunta que eu tinha te feito. uhum, Você me lembrou muito, falando da sua infância, você me lembrou muito, acho que isso é muito bom para poder representar, né, para as pessoas conseguirem visualizar, um filme, não sei se vocês já viram um filme indiano que tem na Netflix, que é Como Estrelas na Terra. Já assistiram esse filme? Não. até anotar. Procure, Márcia, para você que tem, né, ou para qualquer pessoa, nossa, gente, para mim, ou para quem é mãe, para quem, enfim, professor, qualquer relação, qualquer vínculo, você, né, assista esse filme Como Estrelas na Terra e você retratou exatamente algumas cenas do filme, que é da criança, a forma do cérebro, né, que a criança ela vê é diferente, né, do cérebro das outras crianças. Uhum, E ela não conseguia formar frase, não conseguia escrever palavras, então ela tinha dificuldade tanto com números quanto com letras, né? Mas é interessantíssimo, porque daí o que acontecia? Tanto os professores quanto os pais, eles culpavam, cobravam, porque estavam dizendo que a criança era desatenta, né? Que ela não tinha foco, Viscosa, às vezes, né? aham, que ela estava fazendo birra, que ela era preguiçosa, que ela estava sendo rebelde, que ela entende sendo rebelde porque ela não queria ir para a escola, né? Então, gente, sim. olha quanto isso impacta, né, na vida de uma criança. E o filme, gente, ele é muito lindo, é um filme maravilhoso, porque ele mostrava tudo isso, né? Ou seja, era uma criança que tinha essas dificuldades, mas por outro lado, ela tinha habilidades, né? E uma sensibilidade que outros não tinham, né? Ou seja, né? A gente não é igual, né? Então são características diferentes. Então ele não tinha determinadas características, mas tinha outras habilidades. Uhum. Ele tinha uma sensibilidade, ele era um artista nato. E aí um professor identificou isso nele, começou a trabalhar com ele, começou a introduzir essa parte artística na vida dele, e ele conseguindo se encontrar, trazer isso para fora, né? Colocar para fora a essência dele, ele conseguiu daí melhorar em todos os campos, né? Naquilo que ele tinha dificuldade, os outros professores daí entenderam, né? Como ele funcionava e começaram a tentar passar para ele uma outra forma de ensino, de aprendizagem, e aí ele começou a melhorar em tudo, né? Então, por causa de uma pessoa que teve ali a sensibilidade, conseguiu enxergar ele como ele é, né? Com as suas dificuldades, mas também com seus pontos fortes, ele mudou, né? E aí no final ele ganhou um prêmio e tal na escola. É muito bonito, gente. Assistam porque vale a pena. Eu acho que isso representa muito bem tudo isso que você está falando, Marta. Olha, você nunca tinha assistido o filme e você trouxe cenas do filme. É muito interessante. Sim, porque ali na idade da criança, se é descoberto antes, né, a dislexia, como é, o que está acontecendo, né? Então fica bem mais fácil para desenvolver se tem um conhecimento, né? Os pais tendo um conhecimento com essas crianças, né? Que hoje já é mais fácil para descobrir a dislexia. Então, até mesmo na escola, hoje em dia, né? Tá tendo algumas já mais preparadas para com isso, né? Para descobrir, né? Então, é isso que nós conversa aqui, né? Que você estava falando. Tem o lado que tem uma percepção muito aprofundada, mas quanto antes descobre, melhor é desenvolvido, né? Na minha idade eu descobri, já tem ali, entrando ali nos 5 para 6 anos, aonde eu comecei a fazer os tratamentos, aonde foi melhorando todas as áreas da minha vida, né? Como que eu fiz os tratamentos? Quando eu fui percebendo que tinha algo diferente, que eu já comecei assim, tipo assim, as pessoas riam, né, na minha idade adulta com as palavras que eu falava, porque eu não conseguia pronunciar.
Então, eu me acuava bastante, tanto na idade da criança como na vida adulta e na adolescência. Por quê? Porque me intimidava, né? Quando o outro ria, eu me sentia tipo assim, cara, é como se a gente se acha burro, né? Então, comecei com os tratamentos, né? Alguns tratamentos, já tinha feito outros tratamentos antes, mas o que me ajudou e foi fundamental foi fazer o manoterapeuta, né? O bloco de tratamento, e também fazer psicanálise, né? Então, eu fui me aprofundando nos estudos, né? Esses 6 anos aí estudando e fazendo os tratamentos, aonde desenvolveu essa qualidade de vida melhor, né? Desenvolveu a minha dislexia, que hoje eu consigo vir aqui falar com vocês, coisas que antes era impossível, não conseguia nem, assim, eu me limitava até para fazer aulas, os estudos, presencial, ou então que fosse ao vivo, né? Porque os online, né? Por causa disso, porque se eu tivesse que falar, aí me intimidava, aí me deixava desvalorizada. Então, eu assistia o gravado. Aí, devagarinho, eu já fui me colocando, né? Aí já nos grupos, trabalhando em grupo, atendendo em grupo, fazendo os atendimentos online, fazendo vídeos. Então, a gente tem uma qualidade melhor quando a gente se autoconhece e faz os tratamentos ideais, do qual, né, para cada um o seu tratamento ideal. No meu caso, foi, né, o humanoterapeuta e psicanálise, aonde foi ajustando as velas, né, ajustando a minha lente em relação a esse chamado distúrbio, né, porque a gente enxerga diferente do que o outro, né. Não sei Na se era isso verdade, que... é porque é uma alteração, né? E como tantas outras que existem por aí, às vezes as pessoas não identificam, né? Não são diagnosticadas. Uhum. Então, eu acho que a chave de tudo isso que você trouxe também é essa aceitação, né? Que faz com que você não se abandone mais, né? Porque a partir do momento que a gente se conhece, sabe, né? Até onde a gente pode ir, a gente passa a se aceitar também, né? Sabe que dali não consigo passar e tá tudo bem, né? Todo mundo tem seus limites, todo mundo tem suas qualidades, seus defeitos e essa autoaceitação é a chave para muito desenvolvimento, como você trouxe, né? Daí você conseguiu se abrir para tantas outras coisas que você agora faz, que antigamente você não tinha, não ousava fazer, né? Porque se sentia diminuída. Sim, porque eu É, achava que eu não sabia, né, fazer. Exato, Então, exato. só que exatamente. assim, Eu Cíntia, não achava que não sabia, né? Mas aí você É, começa a entender que você não sabe fazer daquele jeito ou aquela é. coisa, né? Mas você aí consegue entender que você pode fazer de outra forma ou que você pode fazer coisas que talvez o outro não faça, né? E aí é bem isso. Eu acho que reconhecer, né, essa, essa força, né? Canalizar a energia para aquilo que, ao invés de ficar sofrendo pelo aquilo que você que não sabe desenvolver, o que não sabe fazer, o que é ruim, o que, né, seja uma coisa, acho que seja um defeito, mas, né, mudar essa chave e olhar para aquilo que você faz bem, né? E aí, a partir disso, daí não abandonar, né, os projetos, as vontades, não desistir de fazer alguma coisa só porque não é do jeito que as pessoas acham que deveria A ser, maioria né? faz, pois é. Exato, ou no caminho que a É, maioria, né, é. vai, né? Pelo mesmo caminho que a maioria vai, é isso, né? Pode, hum, desculpa, Marcia, é pode. porque a gente pode buscar informações, né? Como teve todo esse movimento do qual para mim era desequilibrado, eu também carregava, né, ali muita cargas e coisas, eu me justificava, né? Tudo sempre tinha uma justificação. Mas entender que se eu não sei fazer, eu posso pedir para alguém. Também. Porque se eu não Boa. sei fazer algo, eu posso pedir ajuda. Então, eu precisei desenvolver o meu conhecimento e aceitar pedir ajuda, porque antes eu já cortei, né? Porque quando eu ia falar ou ia pedir ajuda, parece que era abandonada, parece que ficava aquela carga dispersa ali, sem estar funcionando uma parte do meu ser, né? Então, quando eu fui desenvolvendo dentro da terapia e do autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente estudando também se conhece, vai pegando as partezinhas e foi desenvolvendo a minha dislexia num ponto mais positivo como um funcional. Então, eu aprendi a pedir ajuda. Então, se eu estou com dificuldade aqui e eu não consigo buscar
no Google uma palavra, eu posso perguntar para a Cíntia a palavra, como se escreve, ou então, como se pronuncia. Então, a gente aprende, não deixa de fazer, mas pede para quem sabe que não tenha, né? Porque às vezes o distúrbio do outro é outra coisa, né? Mas na Sim, dislexia tem uma clareza, então não uma dislexia assim, só que todos nós temos, mas não avançada, aonde eu peço ajuda, né? Ou eu busco no YouTube a informação, mas E às não vezes, deixo de fazer. e às vezes até trabalhar com orgulho, né, Márcia? Tá, né? Trabalho. Porque eu já me, né, já passei por essas situações e já me vi muito assim sobrecarregada, porque eu pensava, né, ah, não, eu consigo, eu sou forte, eu dou conta, né? Eu quero ser sozinha. E aí ficava patinando, batendo a cabeça, sofrendo, né? é, Sendo que eu podia pedir ajuda, né? Então, pedir ajuda para mim era algo assim, sabe, extremo. Eu já tinha estado assim Morrendo, né? sobrecarregada, é, quase morrendo para pedir ajuda. E, gente, é uma algo tão natural, né? E é engraçado porque eu vejo isso até dentro da minha família, sabe? As minhas irmãs, porque acho que vem disso, né? As minhas irmãs também são assim, elas são muito, sabe? Aí elas estouram, né? Eu falo, poxa, mas por que que não pediu ajuda antes, né? Porque tem aquela ideia de que não, eu dou conta, eu consigo, eu faço tudo sozinha, não sei o quê. Então, a gente também tem que trabalhar com nisso, né? Até a questão de orgulho, né? De saber realmente pedir ajuda e, e, e trocar, né? Então, de repente, você precisa de algo de alguém, mas você também consegue contribuir com outras coisas, né? Então, fazer essas trocas, compartilhar, é sempre tão bom, né? Aí você descobre e fala, aí você pensa, puxa, por que que eu não fiz isso antes, né? isso Fiquei antes, tanto tempo sofrendo, né? À toa. Sim, só que a gente tem as nossas defesas, né? Porque quando teve a Exato. dor da criança, limitou. Então, Uhum. além, pode estar ali falando do orgulho muito Perfeito, alto, ou então Márcia, o orgulho perfeito. no chinelo. Porque quando teve a limitação da criança de pedir ajuda e não ter tido ajuda, ter as pessoas virando as costas, né? Que a criança entendeu como abandono, né? Você Sempre entendeu a que estava gente vai sozinha. ali, entende que está sozinho. Então, se pedir ajuda, o outro vai embora, entendeu? O outro vai me abandonar se eu peço ajuda de novo. na Então, verdade, tem. esse orgulho vira positivo no sentido de que passa a ser é como se fosse uma defesa sua, né? Porque está tão acostumada que os outros virem as costas que você tenta fazer o máximo que pode sozinha, né? As coisas, para não precisar pedir essa ajuda e não levar um outro não, né? Não levar outra, né, virada de costas. Por isso que é o mais importante, de novo, essa aceitação e esse conhecimento mesmo, né? Porque, no meu ponto de vista, na verdade, você pedir ajuda é até uma demonstração de força, né? De uma pessoa que sabe do seu limite, né? Perfeito. Até aqui eu posso ir, até aqui eu aguento, daqui para frente, para mim, não dá mais. Né? Isso é uma demonstração de força mesmo, eu reconheço até onde eu posso ir, né? E você conhecendo essa sua alteração, você sabe, né? Até aqui eu consigo, mas dessa palavra, por exemplo, eu vou precisar que me ajudem, e não tem problema nenhum, Sim, né? Você mas aí começa a aceitar precisa, e a ver de forma diferente. mas aí precisa sim do autoconhecimento em se Sim, revelar, né? Tipo, sou absolutamente. dislexia e se reconhecer. Porque senão, quando eu for pedir ajuda, por exemplo, a ler, eu vou mostrar minha fragilidade. Então, se eu não tiver uma Uhum. estrutura interna Vulnerabilidade. emocional, Sim, sim. nem voz sai, entende? Eu nem consigo chegar É, até a Ali. Então, eu porque tenho que daí vai, primeiro. exato, porque daí vai independer do que, no caso, a pessoa que você está pedindo ajuda vai pensar, né? O que importa é aquilo que você sabe que você é e o quão segura você está com aquilo, né? Porque o que é da gente é nosso, né? Agora, o que o outro vai pensar, a gente não tem como controlar, né? Então, Não tem você tendo essa controle, né? segurança, exatamente, mesmo que a pessoa fale, nossa, que absurdo ela me pedir isso, mas aí é o julgamento da pessoa, né? Porque você vai estar em paz com você mesma, sabendo do seu limite, né? Como todos temos, né? Todo mundo é bom numa coisa e ruim em outra, é por isso que a gente se complementa, né? Por isso que Perfeito. tem, né, o médico e por isso que tem os terapeutas, né? Exato, Porque são funções diferentes, onde tem a assentação, porque se fosse tudo terapeuta, não teria como, né? Se fosse tudo professor e o outro lado, como, né? A gente precisa do feijão para cozinhar o feijão, senão também não tem.
né? Então, onde a gente estruturando emocionalmente, né, o nosso interno, né, com as sessões de terapia, buscando ajuda em lugares hoje com mais conhecimento, ou as mães com mais estruturamento, as mães fazer terapia para poder auxiliar o seu filho que tem essa dificuldade com a dislexia e outros distúrbios, aonde fica mais fácil de estar em comunicação com essa criança, porque ela passa a entender melhor que ele tem alguns limites e como que eu posso ajudar essa criança, esse meu filho, ou meu vizinho, ou o meu aluno, né, com essa dislexia, que ele se torne mais funcional, mais hábil, de uma forma leve, que eu não precise me estressar tanto com essa criança, que ela tem os limites dela, né? Então, onde ela começa a se estruturar, a mãe e o filho, a família, começa a ter uma estrutura mais firme, né? Onde tem mais sólida, estabilidade. né? Sim, e onde na vida adulta, né, foi como foi, o outro vai rejeitar ou abandonar como abandonar, mas quando eu estou estruturada, se o outro virar as costas, né, quando o meu emocional está mais equilibrado, as minhas partes mais funcional, não dói tanto, só vou Sim. entender que o outro não pode me ajudar É. nesse momento, né? Entender que é só um final e não, né, que a pessoa foi, mas não que realmente é um abandono, como a criança vivia na Exato. infância. É diferente, porque a criança dos 0 aos 7 anos, ela, se ela não tiver cuidados, ela entende que vai morrer, né? É. Então, se o outro vai toda vez embora, é como se eu não ser forte como eu preciso ser, eu posso vir a morrer, que vem o instinto ali, né, do ser humano, do Da animal, onde sobrevivência. a sobrevivência. Sim. Então, fica mais fácil quando a gente tem estrutura, porque daí a gente vai procurar ajuda naquilo que a gente acredita, né, que vai ser mais funcional. Então, não vou pedir ajuda para um disléxio, né? Eu vou pedir Sim, ajuda para, entende? Vou pedir ajuda para minha leitura, para minha palavra, para uma pessoa da qual não tem a mesma dificuldade que eu. Vou buscar exato. ajuda de um profissional, de alguém que não tenha dislexia, né? Buscar no Google. Então, estruturando para quando leva os não, para não sofrer tanto, né? E é muito lindo isso, porque aí a gente começa a ver o valor da vida, ver que não é a dislexia que me faz melhor ou pior, e sim que eu sou quem eu sou de uma forma diferente do outro, mas eu tenho o meu valor independente de dislexia ou não, né? Onde a gente começa a se valorizar, se amar como é, ter as limitações de que até aqui eu posso, daqui em diante eu não vou, pôr o limite no outro, porque se eu ponhar o limite no outro, a gente desequilibrado, né, não tiver estruturado, se eu pôr o limite na Cíntia, por exemplo, a Cíntia vai me abandonar, então eu nem ponho limite, né? Então, onde eu me abandono, se eu não ponho limite, por quê? Porque eu deixo ela invadir o meu espaço. A gente passa a se respeitar mais, né? Você reconhece até onde você pode ir e deixar até onde o outro vá também, Ó. né? Não tem mais esse medo de ser abandonado, né? Porque às vezes a gente se sujeita a várias situações com medo desse abandono, né? Independente de ter a dislexia ou não, né? Mas às vezes o medo do abandono faz com que a gente se sujeite às coisas que o outro abusa mesmo, né? E a gente se conhecendo, sabendo se respeitar, é onde você consegue impor o limite, né? Até aqui eu aceito, aqui para frente, não, independente se você vai gostar ou não, né? Então, é muito importante realmente esse autoconhecimento que você trouxe para a gente, essa descoberta, né, dessa, dessa alteração, né? Não é defeito, não é nada, cada um é de um jeito, né? E Uma você tem característica uma característica, exatamente, é uma diferente. alteração que você trouxe isso para, né, para viver assim, né, nessa encarnação e você foi se descobrindo, né? Sim, aí a gente fala do se bancar, né? Se bancar, independente se tem dislexia ou não. Porque eu me conheço, eu sei até onde eu posso e onde eu não posso, e também respeitar o outro, né? Que o outro Outra. também não pode tudo que eu quero, né? E não é que ele está me abandonando, porque Aham. muitas vezes ele falou não, né? Porque a gente tem uma sede, uma fome, né? De mais, às vezes, e o outro não está dando conta também, independente se tem dislexia ou não tem dislexia, ou O tem o outro tem o Tem TDAH, limite outras dele questões, entendeu? também, né? né? O outro também tem o limite dele, né? Então, Sim. É que não é um abandono, porque aí a gente vai estruturando internamente, dando apoio para aquela criança, onde, né, cuidando dela quando ela não teve o cuidado, né? A criança lá dos 0 aos 7 anos, né, que ela se sentiu abandonada, porque como se eu estou sozinha, como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou ficar viva?
né? Então, ela entendeu que tudo que como se fosse isso, porque gerou tudo isso lá, né? Então, agora na vida adulta, a gente pode se reconhecer internamente que o abandono, ele é funcional muitas vezes, porque quando eu não quero mais fazer uma coisa, ou eu não quero que o outro invade meu espaço, eu abandono, deixo ele de lado. Então, ele é funcional, é só preciso olhar, né, porque é o energético do abandono. Tem o abandono funcional e o que fica muito O ali na dependência desequilibrado. emocional, Mercado, que é né? desequilibrado. É. Sim, é lindo, Perfeito, né? Quando a assim. gente começa a descobrir, É a se descoberta, sim, reconhecer, sim. Não, é e é lindo. muito, e é isso mesmo, Márcia, é perfeito, assim, e o quanto é importante, né, através, porque às vezes a gente, sozinha a gente não consegue, né, gente, chegar, né, A essa nesse lugar, né, conclusão, ou né? essa Algumas, conclusão. exato, Exato. Então, o quanto é importante a gente entrar nesse processo de autoconhecimento com uma ajuda, né, de um terapeuta, um psicanalista, enfim, e o quanto até então a gente faz as coisas, repete as coisas de maneira automática, sem se dar conta do porquê, né? Por que que eu tenho esse padrão? Por que que eu repito? Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu tenho esses hábitos, Hum, né? Então, eu nem faço ideia que é por causa de uma sensação, de uma situação que eu vivenciei lá na minha infância, um medo, um trauma, um abandono, né, ou me sentir de determinada forma, porque o que é importante para nós, sempre, a gente sempre fala isso, não é a situação em si, mas é como eu me senti em relação àquilo, né? Então, às vezes a pessoa não sim, abandonou, mas eu, de alguma forma, me a senti abandonada, sensação, né? a Sim, sensação que eu tive. Uhum. E é isso que É. aciona. Então, o que a Márcia trouxe em relação a esse abandono ser até uma defesa, então eu não posso pedir ajuda porque ele vai me abandonar, né? Então eu não peço. Então, olha o quanto é importante entender todo esse processo, todo esse caminho, né? Para conseguir mudar, né? Os nossos hábitos, as nossas atitudes, a nossa postura em relação a gente e em relação ao outro, né? E entender, não, aqui eu estou num ambiente seguro, aqui eu posso pedir ajuda, né? sim, Ou, Sim, então, sim, pode porque falar. existiu, né? Existiu o abandono ou como a criança entendeu, porque tem os dois lados, né? Tem Sim, crianças que foi realmente abandonado, teve pais negligentes, né? Ali que a criança não tinha como, por exemplo, se ela estiver numa coisa, em algo alto, algo alto, ela não consegue descer de lá. Então, ela depende do pai, da mãe ou de um cuidador que tire ela daquele lugar, né? E muitas vezes os pais esquecem ou não sei o que que acontece, aquela criança fica ali e eles saem. Então, foi negligência dos pais. Então, essa situação aconteceu, ela não conseguia sair daquele lugar. Então, fica registrado na memória dela, ali no inconsciente, né? Porque a gente vai crescendo, muitas vezes a gente lembra dessa situação, mas nem entende. A gente distorce, acha que só pega aquela parte que quando o pai ou a mãe lembrou que a criança ficou presa naquele lugar, entende? Como se fosse isso, e que teve o doce depois para parar de chorar, né? hum, Mas É, teve aquela negligência da criança, né? De ser abandonada ali por negligências mesmo, ou de deixar com outras crianças, e as outras crianças não são responsáveis por outra criança, né? sim, Então, claro. tem os dois lados, o lado onde não existiu o abandono, que os pais sempre esteve por perto, sempre cuidou, e também teve a sensação, porque quando a criança pequena, o pai e a mãe vai fazer a mamadeira, a criança fica sozinha no berço. Então ela se sente abandonada É, naquele momento, porque a fome dela entende que ou é agora ou eu morro. Então ela entendeu que a mãe foi lá na cozinha fazer o TT de forma diferente, que ela foi embora e a mãe só saiu. Então existe todos essas mecanismos, né, do qual a gente começa a se defender e distorcer, deixando de ser funcional. Então quando a gente vai ali limpa essas memórias, dá ganho de consciência, clareza e começa a estruturar, a gente começa a entender se realmente teve o abandono ou só foi um entendimento que eu entendi que eu fui abandonada, né? Porque existe os pais que também deixam os filhos e vai embora, é, né? Então, sim, independente se tem a dislexia ou não, tem pais que deixam as crianças com os avós e nunca mais aparece, ou várias situações da qual existiu o abandono realmente, ou do um ou do outro, né? Então, a necessidade básica do ser humano é isso, eu preciso sobreviver. Então, desde criança, a gente vai. Eu, no caso, fui sendo adulta, né? Como se fosse adulta, para mim poder sobreviver, porque acontecia diversas sim, situações, né, onde eu muitas vezes entendia de uma forma que não foi real e muitas vezes foi real, né? Então, sim, aonde é.
onde a gente segue ali naquela criança vivendo toda vez repetindo aquela crise de pânico, aquela ansiedade, aquela agonia, aquela tristeza, aquela raiva da gente mesmo, porque não conseguimos sair daquele lugar, porque nós não entende que a criança ela gatinhava e não andava, né? Então tem toda essas distorção e a gente fica com os mecanismos de defesa querendo proteger. Então a gente nem vai para aquele trabalho onde poderia ser o sucesso da vida. Por quê? Porque daí às vezes a Esses gente está sendo traumas, né? negligente mesmo por causa dos traumas, por causa das dores e dificuldade. E aí vem a dislexia, né? Que o outro não vai aceitar porque eu tenho a dislexia, porque eu tenho a dificuldade. Isso inconscientemente, porque muitas vezes eu fui, assim, descobrir a minha dislexia ali em 2019, 2020. Então, e antes? Era inconsciente. Sabia que tinha uma coisa, mas eu não sabia que coisa que era, né? Então é É, bem. dito isso, né, menina, já caminhando aí para o fim, né, da nossa live de hoje, eu acho também importante ressaltar que tudo tem um propósito, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. E é sempre sobre a gente, nunca é sobre o outro, né? Então, mesmo a questão do abandono, né, real, irreal, né, aconteceu, não aconteceu, né? É sempre sobre a gente. Os nossos pais fizeram aquilo que eles puderam de melhor com o que eles tinham, né? Cada um com a sua carga, com a sua história, né? E para nós isso sempre tem algum aprendizado, né? De alguma Sim, forma. Então, a gente tem que passar, né, por situações, às vezes dolorosas, porque a gente tem algo para aprender com aquilo, né? Então, eu acho que é importante também a gente sempre reforçar isso, que é sempre sobre a gente, né? E tudo é um sim, processo, né? E com o tempo, com essa abertura, né, com a vontade de se conhecer, de se entender, né, a gente vai, né, se reconhecendo, né, a gente vai se entendendo e as coisas vão ficando mais claras para a gente, né, e como a Marcia falou, sim. tudo tem um propósito, tudo serve a algo, né, então muitas vezes esse abandono é o que me tornou forte, é o que me tornou eu ir para a vida, eu caminhar com os meus próprios pés, né? Eu fazer a minha história sem depender do Sim. outro, né? E às vezes é necessário esse abandono mais extremo para que eu acorde, né? E Vá. faça o caminho e vá e faça o caminho que eu tenho É. que se fazer, né? Sim. Nesse estruturamento que a gente vai trabalhando em terapia e no autoconhecimento, a gente vai ficando mais maduro. Então fica mais fácil para compreender que nossos pais também têm dores, que não é só nós que temos dores. Exato, Então a gente isso mesmo. passa a estruturar e melhorar o nosso ambiente familiar e reconhecer que os nossos pais entregam o melhor deles, né, o que eles podem, independente se foi negligente ou não foi, era o que a gente precisava, né, mas era a estrutura que eles tinham, era pais em dor, como que vai ter, né, porque hoje a gente pode ter nossos filhos com mais conhecimento, né? Se eu me conheço, eu posso me pôr no meu lugar como mãe e não como filho do meu próprio filho, entende? Porque às vezes a gente está ali em dor querendo ser cuidada e a gente se comporta quase como criança porque ficou lá preso, né, na dor da criança. Então a gente acaba sendo negligente conosco mesmo, vai lá, tora o dinheiro, né? O dinheiro, o cartão, vou comprar mais uma coisa, uma satisfação imediata. Por quê? Porque existe essa dor. Só que aí a gente começa a estruturar internamente que não precisamos de mais um doce para me sentir melhor. Que eu dou conta de cuidar de mim, que eu sou responsável por mim hoje, pelas minhas partes, independente do que aconteceu, e deixar com os pais a dor deles com eles. Então a gente passa a carregar menos peso, né? Aí daí fica mais leve, Isso. porque senão a Uhum. gente dificulta, né, demais. E eles entregaram o que eles podiam na É época, possível, independente né? se foi Certo ou possível. errado. Sim. E hoje nós somos Uhum. adultos e nós pode cuidar de nós mesmos Sim, e liberando tudo que dos antepassados, né? Deixando cada um com o que é seu. Perfeito. É isso aí, né, menina? isso aí. Obrigada mais uma vez, então, Márcia, por Eu que agradeço. complementar, né, o que a gente começou no outro assunto de dislexia, porque eu acho que trouxe bastante entendimento para algumas pessoas que talvez ainda não estejam com esse diagnóstico, mas se veem nos seus exemplos, né? Então, é muito importante a gente, você principalmente, ter tido essa coragem de se expor, né? A gente agradece.
porque vai ajudar bastante gente que talvez agora vá atrás, vá procurar, vá fazer, né, algum exame, vai e se entender melhor, né, e parar talvez de tanto se julgar por algumas coisas que tiveram dificuldades no decorrer da vida, né? Sim, É até isso para as aí. pessoas que às vezes já se reconhecem com dislexia, mas não aceita, né? Então, que há Também, essa possibilidade, né? Porque se eu melhorei, você pode melhorar. Basta você querer e buscar o que você precisa para você tá, ter uma estrutura interna, né? Entendendo que não vai ser da noite para o dia, que como sim, você viveu 30 anos, vai ter uma descamar mais cebolas, um né? tempo, Onde né, mais um tempo. E aí você estrutura internamente aonde você dá conta, você consegue ir caminhando, colocar um pé na frente e outro atrás, estruturando na aceitação e no ajuste energético até mesmo de quem você realmente é, que não é isso que te faz melhor ou pior, né? sim, Perfeito. Seja paciente com você, né? Passo de cada vez e, né? E tudo se acolha, né? As coisas vão se É isso. ajeitando. Muito isso aí. obrigada, meninas, mais uma vez, pela Obrigada a sua vocês. participação, Márcia. Fico muito feliz pelo seu tempo, né, de ter trazido essa clareza aqui para nós, para os Uhum. nossos inscritos aqui no nosso canal, né? E você, mais uma vez, deixe o seu like, né, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, ative o sininho, isso nos ajuda aí a aumentar o número de visualizações e levar esse conteúdo para o maior número de pessoas, né? Obrigada, meninas. Beijo, até a Obrigada a próxima. vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Beijo. Beijo.